Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar aqui uma mensagem com os ouvintes que se encontra no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. No primeiro capítulo, nós vamos ler apenas 5 versículos pequenos. João, capítulo 1, versículo 35 ao 39. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Pois bem, esse capítulo 1 do livro de João, ele traz uma sequência de 4 dias. Começa no versículo 15, a narrativa. Quando chega no versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte. Chega no versículo 35, no dia seguinte. Quando no versículo 29 fala no dia seguinte, pula do primeiro dia para o segundo dia. Versículo 35 fala no dia seguinte, aí nós estamos pulando para o terceiro dia. E no versículo 43 diz o seguinte: no dia seguinte, estamos pulando para o 4º dia. Portanto, nós temos uma narrativa aqui abrangendo uma sequência de 4 dias. Mas o ápice, o que eu quero trazer aqui, compartilhar para aqueles que estão nos assistindo, é esse pequeno trecho do versículo 35 ao 39 que está abrangendo aqui, é uma narrativa focalizando aqui o terceiro dia. Começa o texto dizendo: no dia seguinte. Então a experiência que nós vemos aqui, os personagens aqui, no início começa com João e 2 dos seus discípulos. A experiência começa aqui com no dia seguinte. Portanto, nós estamos falando de um virar de página na história daqueles homens. Quando fala no dia seguinte, é porque os outros 2 dias já passaram. Percebam? O que aqueles 2 discípulos viviam antes do terceiro dia? Viviam um deserto na vida deles. Mas com base em que eu falo isso? Porque eles estavam acompanhando João. E no versículo 23 diz o seguinte: João, quem é você? Perguntaram para João Batista. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Então aqueles 2 discípulos estavam vivendo o quê? Estavam vivendo um deserto. Até o dia segundo da narrativa, aqueles 2 homens, que era André e possivelmente João, não João Batista, João que escreveu o livro, João é um dos apóstolos, nós podemos perceber que aqueles 2 homens, eles estavam vivendo um deserto. A vida deles era um deserto. E eles estavam prestes a vivenciar, experienciar em algo novo, que ia transformar, converter o deserto da vida deles num oásis maravilhoso, que foi a experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus. Então diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Mas veja bem, essa apresentação de Jesus como Cordeiro de Deus já havia ocorrido no dia anterior. Se vocês perceberem aqui no versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. E ele repete para aqueles 2 discípulos de João a mesma frase, repete a mesma frase, mas desta vez é diferente. Porque no dia anterior, João Batista fala assim: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Agora, no terceiro dia, ele acrescenta um vocábulo na frase, na mesma frase. Ele diz o seguinte: eis aqui o Cordeiro de Deus. Portanto, quando aqueles 2 homens estavam vivendo no dia anterior um deserto, eles tinham uma visão longínqua do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Mas era uma visão longínqua. Agora, João diz o seguinte, o terceiro dia: eis aqui o Cordeiro de Deus. O que nós percebemos aqui é que a frase é alterada porque é inserido ali uma partícula que fala do tempo, que fala do espaço. Eis aqui, a proximidade, porque Jesus estava passando ali.
E aqueles homens não poderiam perder a oportunidade. Por quê? Porque Jesus estava passando, ele não estava parado ali. Possivelmente João e os discípulos estavam parados, mas Jesus estava passando, era uma oportunidade talvez única. E era uma escolha para a vida deles. Ou eles continuariam andando com João Batista no deserto, voltariam para um deserto, para um confinamento desértico, árido, ou eles vivenciariam uma segunda situação, não mais como com aquela do deserto. Portanto, olha a diferenciaçãozinha aqui, há um diferencial quando João Batista diz pela segunda vez, eis o Cordeiro de Deus, aqui o Cordeiro de Deus. Então os dois discípulos ouviram isso e começaram a vivenciar o terceiro dia. Começaram a vivenciar, eu poderia até trabalhar aqui com o texto, não é o nosso foco aqui, mas eu poderia trabalhar até com o terceiro dia aqui, como se fosse metafórico, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Eu posso pensar aqui no terceiro dia como sendo o dia da ressurreição, mas não vou entrar nesse detalhe aqui não. O que eu quero trabalhar aqui é que os dois discípulos ouviram João Batista falar isso e começaram a seguir Jesus. E o versículo 38, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse, que buscais? Vamos parar aqui um pouquinho. Essa pergunta de Jesus, que buscais? Jesus não perguntou, quem buscais? A quem buscais? Mas ele disse assim, o que vocês buscam? Então era um teste. Jesus começa a fazer um teste com eles. Essa pergunta que Jesus faz, durante todo este evangelho, essa pergunta se repete 4 vezes. Aqui, neste primeiro capítulo, que buscais? No Getsemane, quando uma turma de homens, junto com Judas, vai prender, eles vão prender Jesus, Jesus pergunta, quem buscais? Ah, Jesus de Nazaré. Aí eles caem por terra. Aí Jesus pergunta outra vez, quem buscais? Então há a segunda e terceira vez a repetição. E lá depois da ressurreição de Jesus, quando chega Maria Madalena, Jesus chega para ela, já ressurreto, e diz, por que você chora? A quem buscais? Essa pergunta, então nós temos essa pergunta repetida, feita por Jesus 4 vezes. Aqui é a primeira. E Jesus pergunta, vendo que eles seguiam, pergunta, o que buscais? Aqui é o teste. Aqui é o teste do compromisso. O que você busca em Jesus? O que você busca? O homem é um ser desejante, segundo a psicanálise. O homem é um ser que busca. Ele busca significado para a sua vida. Ele busca sentido. Ele busca os porquês. Por que isso acontece comigo? O porquê? O homem está sempre na busca. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus chega para eles e fala assim, o que vocês estão buscando? O que vocês querem? O que vocês querem? Essa é a pergunta de Jesus para eles. Que buscais? E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre. Havia uma classificação dos mestres de Israel, aqueles que instruíam, que seria o seguinte, o Rabi, o Rabino e o Rabone. É como se fosse uma hierarquia. Como eles não tinham ainda trabalhado ainda com Jesus, eles não tinham seguido ainda Jesus, então a concepção que eles faziam de Jesus era respeitosa, mas era no primeiro grau da hierarquia aqui. Então eles disseram, Rabi, eles já responderam para Jesus que eles haviam respondido para Jesus que não era o que eles procuravam, mas quem eles procuravam, que era o mestre. Então eles procuravam um mestre, tanto que eles Rabi, que traduzir quer dizer mestre, onde moras? Então eles revelam para Jesus que no fim e ao cabo o que eles queriam é saber onde era a morada do Senhor Jesus. Não era, então qual é a pergunta? Onde tu moras? Será que Jesus mora só nos livros históricos? Será que Jesus mora nos livros de teologia? Onde Jesus mora para mim? Será que ele mora no meu coração? E eles queriam saber onde Jesus morava, porque era a pergunta, eles estavam querendo saber aqui para nós, o lar celestial. Então onde Jesus mora? E para lá que eu quero ir. Então essa é a ideia aqui. Onde moras? E ele disse, vinde e vede. Então Jesus poderia falar assim, olha, eu vou dar um endereço, rua tal, vocês podem me procurar amanhã. Não, porque a busca por Jesus ela tem que ser agora. Vinde,
Para eu encontrar a Jesus, eu tenho que acompanhá-lo. É um processo, não é um ato instantâneo, mas é um processar, é um processo, é gradativo. Eu tenho que andar com ele. Tanto que ele falou, só às vezes a rua tal, não. Vinde me acompanhar e no percurso vocês vão descobrir. Vinde e vede. O texto aqui fala assim, o seguinte, vinde e vede. Aí eles obedeceram, foram e viram. Então, o ir traz como consequência o ver. Então, foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia todo, e era já quase a hora 10ª. Ou seja, vamos trabalhar aqui com o dia como sendo o dia da existência daqueles homens. Então eles ficaram com Jesus o restante da existência deles. Eles ficaram com Jesus o resto do dia. A hora 10ª, na contagem de Israel, porque o dia era dividido em 12 horas, não em 24 como nossa. Então veja só, o que eles, quando eles chegaram lá na hora 10ª, significa 16 horas. Para o judeu, o tempo ia se pôr, vamos dizer assim, aquele dia se encerrar no pôr do sol às 18. Então, às 16 horas, era o horário que as pessoas largavam o serviço. Era o horário do descanso. Portanto, eles ficaram com Jesus e o que eles obtiveram? O descanso, que eram 16 horas. Era a hora de descansar, era o horário de largar o serviço e ir para casa. Então, eles estavam, no dia anterior tinha um confinamento, que era um confinamento no deserto com João Batista. Agora, o confinamento não era um confinamento, era estar na casa onde Jesus estava habitando, era estar no lar celestial, era buscar exatamente o lugar onde Jesus está, que também pode ter uma conotação escatológica ou uma conotação espiritual na minha vida. Onde Jesus está na minha vida? Eu quero estar com Ele, eu quero estar ao abrigo das suas asas. Então esse aqui, assim, aí para terminar aqui, eles estavam procurando, porque é a busca humana. Mas será que eles encontraram o que eles estavam procurando? O versículo 43, versículo 42. Não, versículo 41, diz o seguinte: achamos o Messias. Então aqui tem a resposta. Eles acharam o que eles estavam procurando. Portanto, aqui está a chave da situação, da busca e da resposta. Achamos o Messias, achamos o Mashiach, achamos o ungido de Deus. Então eles ficaram felizes porque não estavam mais caminhando como no dia anterior, num virar de páginas. Que Deus possa abençoar os ouvintes, nós possamos entender que nós precisamos de percorrer até chegar na morada do Senhor Jesus. Graça e paz a todos.